Olá amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, hoje dia 28 de julho, e uma noite de estudo do Livro dos Médiuns. Então é uma alegria estarmos juntos e podermos partilhar das reflexões que essa obra proporciona a todos nós. Assim vamos acertando aqui a nossa comunicação para podermos ver os amigos, né? Senão a gente fica sem ideia de quem é que está conosco. Mas estou vendo aqui Rogério, Célia, Tânia, Carlinhos, Laura, André, Cláudia. São muitos que estão conosco nesse instante e nós agradecemos por isso, gente. Porque não teria sentido estarmos aqui se vocês não estivessem junto de nós. É o nosso aconchego, é o nosso momento de vibrações positivas, os coraçõezinhos, Eliana subindo, Tânia subindo, positivo, coração, tudo isso dá uma qualidade especial à nossa noite. Vera, boa noite, Márcia, Marcos, Lena, uma alegria, é uma festa mesmo para os nossos corações. Assim, amigos, hoje vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons amigos espirituais não nos faltem, para que tenhamos a condição de fazer o melhor por nós mesmos, através das reflexões que podemos ter, através das boas inspirações. Então, que a paz permaneça entre nós e a alegria deste momento seja alimento para as nossas almas. Vamos ao Livro dos Médiuns, capítulo 23, que trata da obsessão. Vocês perceberam como esse capítulo é grande? E quantas lives nós temos feito dentro do capítulo 23? É enorme, o que significa que a questão obsessão é uma questão muito importante. É uma questão que precisamos ter muita atenção, muito cuidado, entender esse processo, ter condição, né, de percepção de tudo isso, de buscar o socorro, a ajuda, a libertação, enfim, é um ponto muito forte da doutrina espírita, o tratado das obsessões, como nós temos visto desde o começo. E nós estamos naquele último grau, que seria a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que é um domínio muito grande do espírito obsessor sobre a criatura. Portanto, dentro dessa subjugação, que nós estamos vendo até uma subjugação corpórea, não é só um domínio mental, mas é um domínio até das atitudes físicas da pessoa. Um controle, como se aquela criatura, aquele ser encarnado, tornasse um fantoche nas mãos de outra criatura. Um marionete, manipulável por outra mente mais forte, por outra influência mais forte. Assim, meus amigos, nós estamos no item 251, que trata, aliás, né? Kardec trata de conselhos gerais. Desse item em diante, ele começa com uma série de orientações, não mais falando do processo obsessivo em si, o tipo de processo, não é isso. Ele trata de como escaparmos disso, como nos sentirmos mais amparados, mais protegidos. Então são conselhos que ele passa a dar. Dentro desses conselhos gerais, e por que ele faz esses conselhos gerais? Porque ele diz, não há nenhum processo material que possa ser aplicado. Não tem varinha mágica para a obsessão. Não há nenhum processo conhecido que dê solução instantânea ao processo obsessivo. Então, continua Kardec dizendo, não há nenhuma fórmula. Por muito tempo, aquele esconjuro eram fórmulas para afastar espíritos maldosos, trevosos e influências ruins, entendidos que se dissessem determinadas palavras, cabalísticas até, palavras que teriam alguma influência, alguma forma, procedendo desse jeito ou daquele, não seriam envolvidos pelos espíritos. Essa ideia de ter algo que nos proteja desses espíritos maldosos, mais difíceis,
mal intencionados, não é uma ideia nova. Porque já a época do homem nas cavernas, quando o homem desenvolveu um pouco de sentimento e começou até a fazer os funerais dos seus entes queridos, porque até então largava para trás, não tinha qualquer rito para aquele cerimonial da despedida, mas que passaram até a colocar flores e sementes e ferramentas junto daqueles que partiam, para que a ideia já vinha aí da transcendência, de que aquele ser querido precisaria da ferramenta, do alimento, do carinho das flores para continuar vivendo. E eles também introduziram algo que era o temor desses espíritos maldosos. Se eles acreditavam que havia uma continuidade do viver e que os seres precisavam então dessas ferramentas e alimentos para continuar vivendo, eles também entendiam que estes mesmos seres da imortalidade ou do invisível poderiam voltar e ser inimigos, atacá-los, prejudicá-los com maldades. Então, o que eles costumavam fazer era colocar na entrada das cavernas caveiras de animais ou até de pessoas em estacas para assustar. Aquela ideia também da árvore de Natal, cheia de enfeites coloridos, aquilo não tinha em princípio a conotação de hoje, de ser um momento de festa. Não, mas é que nos bosques eles temiam a influência de espíritos maldosos das florestas. E por isso eles colocavam retalhos coloridos amarrados nas árvores e espantalhos para afastar esses espíritos. Coincidia que era a época de Natal, época da neve, época do frio, e eles colocavam então lanternas, velas acesas nas janelas e faixas coloridas. Nós criamos tudo isso como uma aplicação das festividades de Natal, mas de início era para proteção dos espíritos. Então vejam que essas ideias de alguma fórmula, de algum amuleto, alguma coisa que pudesse nos proteger, já partia do princípio de que aceitamos sim que somos vulneráveis às influenciações, aceitamos sim que a vida na imortalidade continua e que espíritos maldosos, tanto quanto homens aqui encarnados maldosos, podem querer fazer mal. Então temos que nos cercar de cuidados. Isso vocês veem que é de muito tempo. E é por isso que Kardec fala ali que não existe nenhum processo material, que não existe nenhuma fórmula para afastar os obsessores, nem qualquer palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Não existem palavras mágicas para isso. E é esse o cuidado. Vamos dizer boa noite aqui para um pessoal que eu ainda não disse, que eu acho importante a gente lembrar: Marcos, Anitta, Dilza, Jane, Laura eu já tinha dito, Marli, Ivete, Lígia, Marli Berkman, boa noite Marli. Marli, vocês sabem, está lá em Paris, essa hora já madrugada, e a Marli firme nos assistindo. Cida, Lourdes, que bom pessoal, que bom que nós podemos estar juntos, essa é uma alegria tão grande. Sandra, Agnes, Neuza, Ângela, Sebastiana, tudo para nós é motivo de festa. Acredito que é isso que afasta de nós os espíritos trevosos. Porque os espíritos maldosos, trevosos, não gostam de alegria, de festa e de amorosidade. Enquanto conseguirmos manter esse vínculo de amorosidade entre nós, esse vínculo de alegria, porque estamos participando juntos de alguma coisa, nós estamos sob a proteção da paz, da luz. E aí, esses espíritos não têm chance. Não se aproximam, porque eles não gostam desse tipo de coisa. Débora, boa noite. Marli também. Então, gente, Kardec fazia esse alerta para nós, que vale até hoje.
Não se encontrou meios materiais, não tem fórmulas, não tem palavras mágicas que possam afastar espíritos maldosos de nós. O que falta, em geral, ao obsedado é a força fluídica, que não é suficiente. Então, a criatura que está sob um processo obsessivo, ela está fraca. Ela está fragilizada, fraquinha no seu vigor. Ela não tem força para reagir. Ela não tem força para se opor àquela força maior que a cerceia, que a aprisiona, que a impede. Então falta força fluídica. Daí o conselho de Kardec de que nós poderíamos ter 2 procedimentos iniciais. O primeiro, a ação magnética, que é o passe que nós dizemos hoje. À época de Kardec não se usava a palavra passe, usava-se a palavra ação magnética. Ele era um magnetizador, ele conhecia dessas energias fluídicas do homem. Então, ele usava isso dizendo a ação magnética de um bom magnetizador pode ajudar. Então, vê o cuidado que ele tem em não dizer que uma ação magnética pode livrar, pode solucionar. Ele diz que ela pode ajudar, porque é um agente fluídico que vai fortalecer o obsedado e assim ele começa a tomar outra postura diante da vida. Então não é ela que vai solucionar. E até porque, havendo uma alteração do fluido produzido por aquele obsedado com um fluido diferente ofertado pelo magnetizador, há um dislike. Então aquele espírito não gosta mais, ele põe um negativo e se afasta. Muitas vezes ele se afasta, ele não se agrada, não tem mais uma conexão tão perfeita, começa a ter interferência fluídica. Então por isso ele fala da ação, da importância que seria o passe hoje para nós. Mas percebam o que ele diz: ação magnética de um bom magnetizador. É aquele que precisa ter energia suficiente para doar e qualidade da energia que está sendo oferecida ao outro. Então não é um simples magnetizador, porque todos nós temos fluido vital, todos nós temos um teor de magnetismo em nós mesmos. Mas existem pessoas com mais magnetismo e outras com menos magnetismo. Umas com mais vigor e outras com menos vigor. Então, esse cuidado que tem que cercar aqueles que estão trabalhando numa câmara de passes, para ver o seu estado fluídico e ver se ele pode oferecer alguma coisa melhor àqueles que lá comparecem. Boa noite, Arlete, Bamaria, Dario, Dirceu, Carla, Márcia, Marcelo. Olha quanta gente conosco aqui participando. A Kardec ainda dava um segundo conselho. Então, o primeiro é este, de que um bom magnetizador pode ajudar. Então, o passe é fundamental. Embora, como nós dissemos, neste momento estamos impedidos dessa ação direta, porque as casas espíritas estão com as portas cerradas, devido à situação de pandemia que estamos vivendo. Mas nós podemos fazer a vibração à distância e o fluido, ele segue a direção do pensamento. Então, o nosso pensamento leva até outra criatura a energia que ele está precisando. Mas aí é preciso foco, atenção, direcionamento, vontade que dá direção àquele nosso fluido, aquele fluxo de energia que vai curar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. Vocês se lembram da passagem de Jesus com a mulher hemorroíça. A mulher sofria de fluxo sanguíneo há muito tempo e ao tocar a veste de Jesus, ela se curou. Mas o interessante nessa passagem é Jesus dizer: quem me tocou? E Pedro disse: mas como, Senhor?
no meio da multidão, como é que nós vamos saber? Todo mundo está te tocando. Ele disse, não, saiu de mim um fluido, uma energia. Ele sentiu a ligação e o roubo, no bom sentido, da energia que ele possuía. Então, por algum instante, vamos dizer, ele entrou na meia fase, caiu o quantum de energia dele porque alguém levou. E claro que instantaneamente ele recuperou. E a qualidade do fluido vital de Jesus curou a mulher na hora. Nós não temos essa pretensão, mas podemos nos tornar pessoas cada vez melhores em todos os sentidos para oferecermos também um fluido melhorzinho para aquele que está enfraquecido, em defasagem, adoentado. É possível. O segundo é o conselho, ouvir os conselhos de um espírito superior ou seu anjo da guarda. Então seria através de uma comunicação, fosse de um grupo mediúnico, solicitando a presença de um espírito superior para ajudar naquele caso, ou do anjo da guarda daquela pessoa que está sofrendo a influenciação para ajudar naquele caso, ou da própria criatura através de uma prece, de uma mentalização, ela conseguir, na quietude da sua mente, ter alguma luz, alguma ajuda. Esse é o conselho. Herculano Pires diz que são casos considerados, esses de subjugação tão intensa, são casos considerados pelos clínicos como irrecuperáveis. São tidos como pessoas esquizofrênicas, enlouquecidas, dementadas e que não se recuperam. São ligações profundas entre encarnados e desencarnados, porque uma obsessão com este nível não é algo surgido agora. A raiz está muito além, em outras experiências já vividas, outras dores causadas. É disto que então Herculano está nos chamando a atenção. O que resta fazer? Orar por ambos, pelo obsedado e pelo obsessor. A oração tem muito poder, porque quando oramos direcionado a esta ou aquela pessoa, toda a energia vibratória vai até ela e vai minando aqueles alicerces profundos para uma edificação mais nobre, mais sutil. Boa noite, Vânia, Mara, Débora, Marcos, Marquinhos, boa noite. Vamos então ao item 252. Imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. É um outro, veja que eu disse que a partir do 251, Kardec estava levantando vários conselhos para obsessores, obsedados e médiums de trabalho nessa área. Então ele diz que as imperfeições morais dos obsedados são frequentemente um obstáculo à sua libertação. O que quer dizer é que não adianta querermos ajudar ou convencer aquele espírito que está influenciando mal aquela criatura, desejando fazer dificuldade para a vida dela, se ela não mudar o seu jeito de ser. Porque o link que eles têm é exatamente a imperfeição moral que o outro apresenta. Então vamos dizer, o outro traz consigo o hábito da bebida, do cigarro, da glutonaria, da sexolatria, enfim, essas coisas, ou da maledicência, ou do egoísmo exacerbado, ou do ódio, ou do melindre, ele traz isso vivo nele. E isso é que atrai aquele indivíduo e que faz então a conexão. Então, para cortar essa conexão, é necessário que esta pessoa, portadora de qualquer dessas imperfeições morais, comece a trabalhar interiormente, daí a necessidade do autoconhecimento para a autotransformação. E esse é um sinônimo de auto-amor, é porque eu me amo, é porque eu estou cansada de sofrer
que eu quero mudar, se diz a minha sintonia, claro. Porque é aí que se estabelece a sintonia. Então, a função na casa espírita não é de levar nome para trabalho mediúnico. Não é de convocar um grupo de médicos para atender aquele um que a gente acha que está com um processo obsessivo, querendo resolver a parada com o espírito obsessor. Não é isso. Mas é a questão, este vai ser cuidado, sim, e muito mais pelo mundo espiritual do que por nós. Mas nós temos que dar a condição, então nós temos que cuidar do encarnado. Evangelho, passe, prece, vibração, conversa boa, tudo isso vai ajudando essa pessoa a mudar o seu jeito de ser e vai diminuindo o magnetismo que unia aquele obsessor. Vai mudando a polaridade e por conta disso vai ocorrer uma desconexão num determinado momento, que muitas vezes a gente não sabe sequer quando, mas confiamos. Marcelo, eu agradeço a palavra de carinho, viu? E nós estamos sempre às ordens. Agradeço a Rosa, aos amigos que estão conosco. O que seria de nós sem os amigos? Seríamos nada. Então, gente, o que é dito é esse trabalho. O trabalho da desobsessão é um trabalho de duas frentes. São duas frentes de trabalho. Uma amparando, ajudando para que a espiritualidade amiga possa conduzir e para trabalhar aquela mente perniciosa. E o trabalho maior é com o próprio encarnado, para que ele adquira outros hábitos que talvez ele não traga consigo, da prece, da vibração, de um momento de calma, de um momento de meditação. Tudo isso tem que ser trabalhado. Então é preciso que ele queira também. De início nós sabemos que não querem. Estamos cansados de saber isso. Mas a nossa prece por intenção vai quebrando e um dia esta criatura estará também desejosa de ajuda, de libertação. Ele também se cansa. Quando ele se percebe um joguete nas mãos de outra criatura, ele se cansa e quer a sua liberdade. Kardec vai falar de que essas imperfeições causam dificuldades à libertação no processo obsessivo. E ele vai dar um exemplo interessante nesse item 252 do Livro dos Médiuns. Ele conta de duas irmãs que eram vítimas de uma depredação na sua casa. Do nada, eram pedradas no telhado, nas vidraças, era uma guerra declarada. E elas saíam à rua olhar, não tinha ninguém. Moravam num lugar tranquilo. E aquelas pedras que choviam no seu telhado e nas vidraças da sua casa. Quer dizer, elas não eram um efeito físico, lógico. E os espíritos podem promover efeitos físicos. Mas ele dizia que ainda acontecia outra, além das pedras, as roupas que elas tinham, saíam do guarda-roupa, ficavam jogadas, rasgadas. Olha o nível do efeito físico que acontecia na casa dessas duas irmãs. Eram espalhados por todo canto da casa, iam parar no telhado da casa. As roupas das duas rasgadas, cortadas, furadas. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer. No próprio YouTube, digitem Museu das Almas Perdidas do Purgatório. É em Roma, atualmente, nós estamos falando de hoje, 2021, existe em Roma um Museu das Almas Perdidas do Purgatório. E já foi caso de Fantástico, documentários, onde tem lá, para quem puder ver, né? Não é muito fácil a entrada nele, mas existem documentários dele, hábitos, porque são coisas que aconteceram dentro dos conventos, das clausuras. Não é porque se está... Veja por que Kardec está dizendo que não bastaria fórmula, palavras
pré-formatadas. Porque isso está acontecendo dentro de um ambiente religioso, onde aquelas freiras estão ali orando, estão dizendo palavras importantes para elas. No entanto, sofrem esse assédio espiritual, hábitos queimados, móveis queimados, roupas rasgadas, está tudo lá, exposto para quem quiser ver. É um fenômeno obsessivo com efeitos físicos acontecido dentro do ambiente religioso. E essas irmãs passavam por isso naquela ocasião e mandaram então uma carta a Kardec, pediram ajuda, né? Porque já que não era ninguém, não era molecagem, não era ninguém encarnado fazendo isso, então elas pediam ajuda. As primeiras ideias que elas tiveram é que era mesmo uma brincadeira de mau gosto, alguém que estava fazendo assim. Mas como os fatos persistiam, embora todas as precauções que elas estavam tomando, cuidado, a seguinte colocou, Museu das Almas Perdidas do Purgatório, então ninguém esqueça. A segunda ideia que veio era de procurar então a ajuda no espiritismo. E aí, o que foi o resultado dessa ajuda, a consulta ao mundo espiritual feito? Primeiro, a causa. A causa estava clara, eram elas. O remédio para curar tudo isso, para livrar tudo isso, era difícil. E o espírito que estava provocando isso era um espírito malfazejo, desejoso de fazer maldade mesmo. Na evocação feita, então olha o sistema de trabalho de Kardec com os grupos mediúnicos voltados para os processos obsessivos. Havia uma evocação do espírito que atormentava tal ou qual criatura. Evocava diretamente, mentalizando a pessoa, evocando aquele que pudesse estar perturbando-as. Então, na evocação, ele se mostrou perverso e inacessível aos bons sentimentos. Houve um convite de mudança, uma conversa amigável de que era preciso mudar. E, no entanto, ele não aceitou dar trégua, não aceitou nada disso. A prece, contudo, que foi feita em direção ou intenção dele, parecia exercer sobre ele, relata Kardec, uma boa influência. Quer dizer, pela prece que era feita, ele aquietava e parece que parava para pensar. Mas após algum tempo, ele recomeçava o ataque de novo para as irmãs. Ele não dava trégua, ele parava um pouco e depois continuava. E aí veio então o conselho de um espírito superior a elas. Como proceder? Porque o grupo, na atividade que eles estavam fazendo, o resultado estava sendo esse. Elas devem rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonem. Seus anjos de guarda, seus espíritos superiores, peça ajuda. Peça que não abandone. Devem então elas mergulhar na própria consciência e examinando-se se praticaram sempre o amor ao próximo e a caridade. Que elas fizessem uma reflexão, é o autoconhecimento. Fizessem uma reflexão sobre a própria vida. Qual era o comportamento delas? Será que por algum momento elas realmente se envolveram em praticar esse amor ao próximo, em fazer caridade, em ajudar alguém? Mas elas tinham ainda algo que chamou mais atenção, que esse espírito superior recomendou, que não era a caridade material, mas era a caridade da língua. Elas eram fofoqueiras de janela. Sabe aquelas bonecas de louça, de cerâmica, que o pessoal coloca como namoradeira, de cotovelos na janela, olhando a rua? Era um costume antigo ficar à janela.
E cada um que passava, as pessoas comentavam algo da vida, diziam alguma coisa. Então elas tinham o hábito da maledicência, a língua não era caridosa. Elas não sabem contê-la, não segura a língua. E não justificam por seus atos piedosos, porque às vezes a pessoa não consegue se conter, mas ela se desdobra em outras frentes de ajuda. Mas essas só sabiam falar o mal e não faziam nada para ajudar ninguém. Não se justificam por seus atos piedosos o desejo de se livrarem de quem as atormenta. Elas não tinham esse hábito. Gostam de falar mal do próximo e o espírito que as obsedia, que atormenta, tira a sua desforra, porque em vida foi para elas um bode expiatório. Esse nem era de vida passada, perceberam? Era dessa encarnação mesmo. Era um homem que morava naquela rua, um andarilho que passava por ali. E elas, cada vez que este homem passava, que elas viam este homem, a língua era ferina sobre ele. E ele ouviu aqueles comentários e criou ódio sobre elas. E este ódio, ao desencarnar, ele veio tirar a desforra. Ele veio agora perturbá-las, sem dar sossego para elas. Então dizia aquele espírito superior, basta sondar a memória para saberem com quem estão lidando. Vão se lembrar. Eu estou dando a dica de quem é que está perturbando e por que razão. Agora, puxem pela memória que vocês vão ver quem é que vocês ofenderam com as suas palavras, quem foi que vocês perturbaram. Entretanto, se chegarem a melhorar, continuava esse espírito superior orientando, seus anjos de guarda voltarão, sinal que, pelo comportamento indevido, pela má língua, pela maledicência, pela falta de caridade, falta de amor ao próximo, nem os anjos de guarda conseguiam permanecer perto. Nem os anjos de guarda. Se nós queremos ter nossos anjos de guarda perto de nós, é melhor a gente começar a melhorar. Porque não é maldade, mas é porque não há afinidade. Nós não nos tornamos capazes de uma ligação com esses espíritos protetores, porque fechamos a conexão para abrir a conexão inversa. E eles se afastam, já que não tem função, já que não tem atuação, já que não podem ajudar, tem outra ocupação para fazer. Por conta disso, eles então dizem assim, se elas começarem a se melhorar, eles vão voltar. E isso afastará o mau espírito. Então elas estavam desguarnecidas de proteção. Mas desguarnecidas porque elas mesmas fecharam todas as possibilidades de espíritos melhores estarem junto delas. Que esse que se apegou, então, iria afastar o mau espírito, que se apegou especialmente de uma delas, para que o seu anjo de guarda teve que se afastar diante dos seus atos repreensíveis ou dos seus maus pensamentos. Puxa, agora piorou, gente. Não são só os atos repreensivos. Então, uma das irmãs, além da atitude que era comum a elas, né, ou aquela forma de falar, aquela dificuldade que elas tinham, uma das irmãs ainda tinha os pensamentos atravessados. Ela tinha maus pensamentos. Por conta dos maus pensamentos, ele ainda se fixou, se apegou mais a ela do que a outra. Então, cuidar até dos nossos pensamentos. Vem aquele pensamento atravessado, desvia logo, ocupa a cabeça com outra coisa. Porque é esse processo que nós temos que fazer para escapar dessas conexões. São conexões. São grupos que se formam. O que elas precisam é, primeiro, então agora vai o receituário. Primeiro esse espírito superior explicou todo o quadro e a razão
daquele processo obsessivo com efeitos físicos, como nós vimos, um verdadeiro poltergeist. Estava ali. Então, qual seria agora o procedimento ideal? O que elas precisam é, primeiro, fazer preces fervorosas pelos que sofrem. Interessante. Não era apenas por uma criatura. Desdobrar-se em preces verdadeiras por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando dificuldades. Isso já é um grande passo que nós podemos dar no sentido de termos os bons olhos dos amigos espirituais voltados para nós. Então, quando começamos a cuidar também das outras criaturas que estão em sofrimento, o mundo espiritual pode cuidar de nós, porque abrimos uma brecha favorável ao bem em nós mesmos. Segundo, acima de tudo, praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um segundo a sua condição. Então, segundo a nossa condição, crianças, jovens, adultos, idosos, condição social, condição de vida familiar, o projeto reencarnatório. Nesse projeto reencarnatório, nós estamos convidados a praticar determinadas virtudes. Por exemplo, se vivemos com uma pessoa agressiva, impaciente, difícil, qual é a virtude que nós estamos sendo convidados a praticar? Paciência, tolerância. Se vivemos num ambiente áspero, complicado, difícil, qual é a virtude que nós estamos sendo convidados a desenvolver ali? A paz, a harmonia, a boa palavra, o bom procedimento. Então, todas as situações em que nos vemos envolvidos, né, nesse nosso projeto reencarnatório desta encarnação, nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, que vão nos fazer desenvolver virtudes que ainda não temos ou que temos muito de leve, muito de leve. Portanto, o convite é simples no mundo espiritual. O primeiro, que nos ocupemos em orar fervorosamente por aqueles que sabemos em aflição e que talvez não tenhamos condição de atender do outro lado do mundo, distante de nós, não sabemos, mas podemos, porque quando oramos, emitimos um fluido favorável à ajuda daquela criatura. O mundo espiritual vai aproveitar essa energia. Segundo, que nós então comecemos a praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um de nós na vida que estamos levando. A virtude da ajuda, a virtude da tolerância, a virtude da amorosidade, a virtude da espiritualidade, é tudo isso que nós estamos sendo convidados a participar. E quando estamos envolvidos em desenvolver esses potenciais da alma, a alma está ocupada com coisas mais dignas, sem brecha para influências inferiores. Boa noite, Nininha, Cidinha, Gil, Valéria, Mona Lisa, Júlio César, Nininha lá em Monte Azul. Muito boa noite. Imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores, ele reforça. Então, se carregamos o coração cheio de ódio, cheio de amargura, carregamos esses hábitos da maledicência, das dificuldades terrenas, que são tantas, né, que nós nos desenvolvemos, se nós continuarmos carregando isso, nós estamos dando brecha para que esses espíritos possam, então, de nós se aproximar. E o meio mais seguro para se livrar dos maus espíritos é fazer o inverso, atrair os bons. Mudando o nosso comportamento, mudando o nosso pensamento, estendendo as mãos ao próximo que está próximo de nós ou mais distante de nós, não importa. Fazendo alguma coisa de bom
nós estaremos angariando a simpatia dos bons espíritos, angariando essa simpatia. Então, o meio mais seguro é atrair os bons pela prática do bem. Estes são mais poderosos que os maus, os bons, e sua presença os afasta. Quando a luz chega, as trevas se diluem. As trevas desaparecem. Quando a luz aparece, as trevas desaparecem. Sua ajuda é para os que se esforçam por melhorarem, caso continuem, permitam que os maus espíritos ajam, mas não é castigo. Então veja, a ajuda do mundo espiritual superior, ela se faz para nós na medida que observa em nós o esforço de melhoria. Lembra-se lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala do verdadeiro espírita, e ele diz, é aquele que luta em domar as suas más inclinações, que procura sua transformação moral, lutando para domar as suas más inclinações. Então não diz que os espíritas não têm más inclinações, mas diz que conscientes das más inclinações, fazendo essa avaliação do autoconhecimento, ele começa a lutar para domar, para não permitir que elas tenham mais força do que o necessário. E quando os espíritos observam em nós esse desejo de vencer a nós mesmos, de vencer as dificuldades que estamos trazendo, eles vão nos ajudando, vão nos dando força. Se eles não percebem em nós qualquer desejo de mudança, qualquer esforço para mudança, não está dizendo que somos santos, não. Mas se não percebem em nós qualquer esforço de mudança para processar uma mudança, eles vão permitir que os maus se aproximem. Mas, como dissemos, e diz Kardec, não é por castigo, mas é porque assim eles se tornam instrumentos de punição. E não é punição, castigo. É punir naquilo em que estamos errados para retificar a trajetória. É trazer à baila, é cutucar, sabe, a feridinha para que as pessoas vão mexer no celular e acabam fazendo uma ligação, né, indevida, sem querer, e ela entra aqui no meio e por conta disso há alguma interrupção momentânea. Mas a gente vai conseguindo, né? Não somos expert na informática, mas a gente consegue ir mudando um pouquinho e adequando a nossa necessidade. Boa noite, Silvia, Pércio, Rosana. Sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos percebendo, e é bom, gente, pegar o livro dos médiuns, pegar esse capítulo 23 da obsessão, especialmente dessas questões dos itens 251 em diante, que nós vamos ler com muita atenção o que é que possibilita a aproximação e conexão de um espírito inferior junto de nós e o que é que temos que fazer para nos libertar dessa influenciação. Então, o item 253, Kardec registra o seguinte: é necessário, e isso aqui é muito importante, evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades. Porque é a primeira coisa que o povo pensa. Deu errado, é influência, é obsessão, é um espírito mal desejoso de fazer o mal que está lhe atrapalhando. Não, isso não saiu do meu agrado, foi complicado, mudou tudo. É porque houve uma interferência espiritual. Corre para a casa espírita para querer ajuda, porque está sendo perturbado, as coisas não estão dando certo. Quantas vezes nós já ouvimos isso? A pessoa diz assim, mas nada dá certo, nenhum trabalho dá certo. Talvez ele não chegou no trabalho que é aquele que verdadeiramente vai dar satisfação e retorno material de sucesso à sua vida. É um alerta para que ele busque outro, até que ele encontre o seu caminho. Mas às vezes as pessoas ficam insistindo e aquilo não está dando certo. Não queremos dizer que
não possa ser uma influência espiritual. Não queremos dizer. Mas queremos dizer, conforme Kardec diz, que nem tudo não podemos atribuir a ação direta dos espíritos, todas as nossas contrariedades. E ele continua a frase dizendo que, em geral, são consequência da nossa própria incúria ou imprudência. Olha o registro. Mesmo os trabalhadores espíritas, diante de um quadro desse com uma pessoa ou outra, pensa imediatamente, vamos fazer um trabalho mediúnico, ele está sofrendo. Não, calma aí, vamos ver essa história bem direitinha, vamos conversar mais, vamos perceber mais o campo de trabalho em que estamos entrando. Tudo é o que nós temos que pensar, porque na maioria das vezes, em geral, Kardec está dizendo, são consequência, todas essas contrariedades na vida, são consequência da nossa própria incúria ou imperfeição. Lembram-se do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, uma das palestras da Semana Espírita que se encerrou, tratava disso. As influências da vida atual e as influências da vida passada. Na vida atual é esse nosso comportamento. A incúria é o desleixo, o descaso, a falta de cuidado. Então, muitas vezes nós não cuidamos. Cuidar significa ter atenção. Nós não temos atenção devida. Ou a imprudência. Não somos prudentes o suficiente, não nos calçamos de todos esses cuidados. E aí as coisas dão errada e nós entendemos, não, é do mundo espiritual, estou sendo obsedado, é uma influência obsessora. Não, nem sempre. E ele vai então contar um outro caso. Ele recebeu uma carta, né, para mostrar, para exemplificar isso, que nem sempre é uma questão obsessiva. Na maioria das vezes é um descuido nosso. Essa carta é de um lavrador. Esse lavrador escreve a Kardec que há 12 anos ele via os seus animais, os animais da sua fazenda, e ele tinha gado, ele tinha porcos, ele tinha ovelhas, ele tinha cavalos na fazenda, e ele via esses animais adoecerem, perecerem, as vacas deixarem de dar leite, animais morrerem. Então, ele não sabia mais o que fazer. E ele relata na carta o que mostrava que ele era uma pessoa religiosa, um homem simples, um homem bom, um homem religioso. Ele diz assim, que fez muitas novenas, porque era um hábito, fazer novenas para alcançar uma graça, novenas para pedir uma ajuda a Deus, aos santos, aos bons anjos. Faziam-se novenas, e ele diz que fez muitas novenas, não resolveu. Mandou celebrar missas na intenção de que tudo se ajeitasse na fazenda, também não adiantou. Chamou exorcistas para ir lá, porque agora ele atribuía então que era o demônio ou eram espíritos maus que estavam lá, chamou o exorcista porque existia, né? E ainda existem pessoas que se qualificam como exorcistas para atender esse tipo de caso. Então chamou exorcistas e nada. Quer dizer, as providências religiosas que ele conhecia, e que aí a gente vê que ele tinha uma ideia de que não era nada material, mas espiritual. Talvez ele pensasse da inveja de algum vizinho fazendeiro, não sei. Mas ele buscou essas soluções. Acreditou, narra Kardec, que haviam feito algum mal para os animais dele. Fosse algum trabalho, né? Hoje falamos trabalho, mas podia ser um feitiço, uma praga, enfim, que fizeram algum mal para os animais dele.
E por conta de pensar em algo assim mais espiritual, é que ele foi aconselhado a buscar Kardec e os espíritos para ajudarem. Porque ele entendia que Kardec, pela conexão com os espíritos, teria maior poder. E ele pediu então um conselho aos espíritos através de Kardec, porque ele achava que eles teriam a solução. E a resposta dos espíritos para Kardec, então veja que Kardec cumpriu. Ele levou esse pedido para um trabalho mediúnico e solicitou ao mundo espiritual ajuda àquele homem. Por conta disso, os espíritos responderam: a mortandade ou as doenças dos animais deste homem provém dos seus currais infectados. Não tinha nada espiritual que ele não manda limpar. Então os currais eram sujos, os currais estavam imundos e criaram ali bactérias, vermes. Por conta disso, a criação foi atacada e era isso que estava levando a adoecer e morrer. Mas qual a razão que ele não cuidava? Porque isso custava dinheirinho. E ele era sovina, não queria gastar. Por conta disso, o quadro foi este. Então, o chamamento foi para ele. Havia uma coisa material a ser cuidada. Então, nem sempre aquilo... E olha, quem olhasse para uma fazenda, vendo vaca não dando mais leite, a criação morrendo, caindo dura no meio do quintal, do terreiro, do curral. Imagine, ia achar mesmo que era uma influência espiritual, uma obsessão pandêmica, pegando ali toda a estrutura da vida animal, passando de um animal para outro. No entanto, o que era? Falta de higiene, falta de cuidado, porque esta higiene era paga para que outros viessem limpar o seu curral e deixar tudo nos conformes para que tudo ficasse bem. Então, meus amigos, nós vamos parar nesse item 253, a nossa hora avança muito rapidamente, que ainda teremos dentro desse capítulo mais alguns itens, mas eles são extremamente importantes, e é por isso que eu disse e volto a dizer: peguem esse capítulo 23 do Livro dos Médiuns e a partir do item 251, porque os iniciais falam dos tipos de obsessão, dos médiuns, etc. Vamos começar a olhar os cuidados, olhar a atenção que precisamos ter, olhar ali, ler e procurar entender se estamos dentro desses quadros, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa situação e daí termos então a ajuda do mundo espiritual e a libertação dessas influências inferiores. E lembrar que nem tudo é espiritual. Muito é da nossa, como dizia, incúria, imprevidência, ignorância, teimosia, que nós precisamos então ir nos libertando disso. Ter mais juízo, mais maturidade, mais senso, mais vontade de vencer. Que Deus nos abençoe. Lembrando que amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, estaremos aqui 8 horas, 20 horas, né? Com o livro Pão Nosso. E até lá que a luz se faça para todos, as bênçãos dos céus recaiam em cada lar. E essas energias tão favoráveis que nós estamos vendo sendo geradas aqui pelos coraçõezinhos, pelos positivos, pela alegria da convivência, possam atender muito especialmente esses que estão em padecimento dentro dos próprios lares, com as dificuldades da vida material, da vida familiar, da vida da saúde, da alegria. Então que possamos ter bênçãos de luz sobre todas as criaturas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e até amanhã, se Deus quiser.